Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando mais uma vez com essa possibilidade que recebemos do mais alto, dos amigos espirituais, dos emissários do Cristo, de podermos levar a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Sempre falamos, o domingo só está começando, é uma página em branco. Vamos orar, agradecer por mais essa oportunidade, essa dádiva divina de podermos trilhar os caminhos de harmonização com as leis universais, fazendo o bem. Possamos chegar ao final do dia e não termos do que nos arrepender. Muita paz, muita luz no coração de todos, nesse momento importante. E abrindo também aqui para a Trentino FM 98,3 e Rodeio Santa Catarina. Muito bom dia, Lúcia Marques Bagatim, São Paulo. Um beijão para ti e para toda a família. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Vamos lá então? Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas. Aquela abertura também sempre muito especial. Muito bom dia, Lúcia. Beijão para todos aí. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Prestemos atenção. Já entramos em harmonia com as leis universais, com a planta do amor colocada por Jesus em nossos corações. Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Beijo grande. Nossa querida Lídia Soares também com a gente. Bom dia, Lídia. Muita luz para todos aí, tá? Ao Lides, nosso querido Lides. Tem que colocar o óculos na Lides. Nós também temos a dona Lídia também, que sempre está com a gente. Bom dia, Lides. Para ti, beijão para toda a família. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira. Bom dia, Zeca. Deus abençoe hoje e sempre. Amém, Brasília. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira. Também, Sérgio, muito obrigado. Muita paz para todos aí. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Estamos partindo para o 16º ano, né? 15 anos no ar. Música cheia de alegria. Sempre lembrando nosso querido Sidney Carvalho. Isso é do programa dele, chama Crística. Já retornou à parte espiritual em 2015, mas continua esse trabalho amoroso e dedicado a Jesus e por todos nós. Amargurado e descontente, e eu era tão impaciente. Era o que eu queria, dar um passo maior do que eu podia. Oh, oh. Vamos compartilhando já, que mais pessoas possam absorver esses ensinamentos que vêm do mais alto. Nosso querido Dirceu. A Dirce, bom dia, Dirce. Helena Mirini, beijo grande, Dirce. Nossa querida Dirce, Helena Mirini Moser. Beijão para todos aí, tá? Muita luz no coração. Passando para deixar um dia abençoado de todos os ouvintes, esse mês de transmissão de plena luz. Nosso querido Ramiro Lavo de Souza, amigão de longa data, lá em Itajaí, Ramiro. Beijão aí para toda a família, sempre palavras amorosas aqui no nosso coração. Vamos compartilhando. Partindo aí para o 16º aniversário, o programa Aldeia Felicidade. Programa que herdamos do programa Aldeia Felicidade do nosso cidadão Nonato, também na parte espiritual. Vamos ver aqui chegando mais. Nosso querido José Carlos Raul Medina, nosso Zé da Mecha. Bom dia, Zé. Vamos nos concentrar um pouquinho mais. Agradecemos a Deus por mais um dia. A página está em branco. Vamos abrir aquela clareira na psicosfera, vamos sentir esses fluidos benéficos e fluidos divinos chegando para cada um de nós. Vamos recebê-los com força e vamos potencializar essa energia, mandando para todos os cantinhos. Vamos imaginar o nosso Brasil sendo envolvido com essa luz nesse momento. O planeta Terra recebendo as radiações da mente amorosa de nosso Mestre Guia Jesus, o governador espiritual do planeta. Seus emissários, nossa mãe querida, Bezerra de Menezes, nosso querido Chico Xavier, Eurípides Barçanufo,
Madre Teresa, Irmã Dulce, tanta gente trabalhando por nós e a serviço de Jesus. Nosso querido Nils, Ni Josley, bom dia, Zeca. Ótimo domingo, abraços. Valeu, Ni. Muita paz, muita luz para todos aí. Lides, estou fazendo 56 hoje aí, Lides, meus parabéns. Vou colocar um parabéns espírita aqui para ti e para todos os aniversariantes da semana. Vou colocar logo depois dessa música então, né? Vamos lá. Vamos abrir antes aqui para Trentina FM. Os parabéns então o nosso querido Lídio Soares e também para todos os aniversariantes da semana, e prestem atenção nessa letra. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões você mereceu renascer. Também que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Nós sintonizamos com quem nós queremos. Você mereceu renascer. Entre tantos bilhões você mereceu renascer. Nosso querido Delcio Bertoldi, Delcio, muito bom dia. Também amigão de longa data. Muita paz, muita luz para todos aí. Do céu te conduzam na estrada do bem. Eis pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Pra você, você mereceu renascer. Muitos estão pedindo para renascer. Não tá fácil reencarnar. Bilhões você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Abrindo também aqui para Trentina FM 98,13, Rodeio Santa Catarina. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Trentina FM. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais do tempo. Nossos parabéns ao nosso querido Lídio Soares, que fez aniversário hoje, 56 anos, e recebeu as vibrações dessa música do Parabéns Espírita. Parabéns, líderes, para todos os aniversariantes da semana. Também recebam essas energias advindas das vibrações, e todos estão conosco agora no programa Aldeia Felicidade. Essa luz que toca os nossos corações e que está aqui na Trentina FM, e também para todos os nossos amigos de todos os cantinhos do mundo,
há quase 16 anos. 15 anos partindo para o 16º ano, programa Aldeia Felicidade. Que essa paz possa tocar os seus corações. Regi grava, bom dia, papi lindo, esse espírito que está minha filha, para ela, o Jucinei, o Enzo, Arthur, a Ayla e a Mabel, um beijo grande para toda a turminha também, né, Regi? A Regi logo estará conosco aqui também, né? Tá aí a Mabel está completando o seu 3º mês, eu acho, por aí, né, Regi? Então logo estará conosco também, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. A Maria Júlia também, alto com a gente. Maria e o Hermes, um beijo muito grande no coração. Obrigado por fazerem parte do programa Aldeia Felicidade. Que essa luz, então, possa tocar seus corações. O dia só está começando, né? Carlos Splitter, bom dia, bom domingo para todos vocês. Valeu, carinho. Muita paz, muita luz para todos aí. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Então, essa energia que nós tocamos, sintonizados com o mais alto, é que faz com que o planeta se sinta melhor. Então são muitas luzes em cada canto que, cada vez que nós vibramos no bem, nós acendemos essa luz. E ela extrapola os limites, né, que nós imaginamos. 4 meses, tem a Mabel, está dizendo a Regi, né? Partindo para o 4º mês, então aí, muita paz, muita luz. Beijão para todos aí, Regi. Beijão para todos, né? Então essa energia chega em todos os cantinhos. Nós vibramos e o planeta sente essa vibração positiva. O contrário também é verdade, né? Por isso que é bom lembrar, André Luiz, uma das primeiras visitas que ele fez à Terra, depois de se recuperar, passar pelo umbral, ser atendido, ser socorrido, começar a trabalhar lá em nosso lar, ele chegou à Terra, à crosta da Terra, né? Veio do mais alto, veio do nosso lar. Nosso lar está aí à base de 40, 50 quilômetros acima do Rio de Janeiro, né? Então, ele chegando aqui com seus instrutores, ele nos viu, né? Todos mergulhados numa massa cinzenta. E ele perguntou aos instrutores o que era aquilo. Eles falaram que era o reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A coisa está melhorando. Progresso é a lei divina, a lei de Deus, não tem como retrogradar. Nós não retroagimos, nenhum espírito, né? Mas nós podemos estacionar, aí é por nossa conta. Isso é ruim, porque os que se comprazem no mal hoje não reencarnarão mais na Terra. E a gente bate nessa tecla porque é muito importante. Desde a Segunda Guerra, bilhões de espíritos já foram encaminhados para um planeta primitivo ou no início de provas e expiações, porque aqui não tem mais como espiar. Então, os que estão hoje, de alguma forma, menosprezando as leis divinas, né? Negociando a materialidade de uma forma mais compulsiva, né? Absorvendo aquilo que não é deles, pagarão alto por isso, mas não será na Terra, não. Nosso querido Valdir Duarte da Silva, lá em Blumenau, também conosco. Bom dia, um ótimo domingo a todos. Valeu, Valdir. Muita luz para todos, né? Então, veja bem como é grave. De todas as nossas encarnações, nós já tivemos 500, 600, 800, 2.000 encarnações. E mais, a Terra, nós não somos terráqueos, estamos aqui porque fomos expulsos de um planeta que passava pela mesma transformação. E olha uma coisa importante, os egípcios foram os primeiros povos a voltar, porque tinham menos dívidas, mas tinham suas dívidas. Então, se nós estamos aqui ainda, é porque nós estávamos numa situação bem delicada. Então, não vamos apontar muito o dedo, não, porque nós já aprontamos muito também. Mas a gente acordou para essa grande realidade divina, conectamos-nos com Deus, nosso Pai, com o nosso Mestre e Guia Jesus, estamos seguindo os seus ensinamentos, talvez não na sua plenitude, mas estamos acordando, né, para essa oportunidade única de sermos mais felizes. Eu sempre comento nos nossos estudos que nós não temos o direito de sermos felizes, não, nós temos o dever. Só o fato de estarmos aqui, falamos aí na música, né, de parabéns para o líderes e para todos os aniversariantes. Nossa querida, deixa eu ver aqui, nossa querida Lídia Maria com a gente também. O Valdecir Cardoso também. Bom dia, Zeca. Parabéns pelo seu trabalho. Nosso querido Valdecir, muita paz, muita luz para todos aí, tá? Nossa querida Lídia, sempre com a gente, sempre nos ajudando. Então, assim, acordemos para essa grande realidade. Nós temos o dever de sermos felizes. Por quê? A oportunidade de mais uma reencarnação. Nosso querido... passando muito rápido aqui. O nosso querido Naldo em Ascurra, ele e a esposa, um beijo muito grande, muita paz. Valeu, Naldo. Bom dia, Zeca. Ótimo domingo para vocês também, tá? Então, só o fato de estarmos aqui, a oportunidade de reencarnarmos mais uma vez, de contribuirmos com as decisões divinas, fazendo o bem, trabalhando em prol de quem esteja numa situação mais delicada, poder minorar o sofrimento, às vezes, de quem passa por nós, até de um animalzinho. Isso acresce muito em nossas vidas e nossos corações. Toda a atividade no bem, diz Joana de Ângelo, é nosso advogado lá na frente, não tenhamos dúvida, nós precisaremos. Então procure fazer o máximo que puder, todos podemos mais. E essa alegria de contribuir, né, com Deus nosso Pai, ajudando um desses nossos irmãozinhos, atendendo os menorzinhos, como diz Jesus,
né? Faz de nós umas pessoas melhores. Então, o Divaldo diz assim, palavras de Joana de Ângeles, que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me transforma numa pessoa má. Então vamos cuidar com as nossas ações, com os nossos pensamentos, não negligenciemos os ensinos de Jesus, porque aí, dali advém a nossa felicidade. Isso é importante. E nós sempre comentamos aqui, deixa eu ver aqui a mensagem do Bezerra, insista na prática do bem. Você não terá outro céu que não seja a sua consciência tranquila. Bezerra de Menezes. Vamos repetir? Isso é para colocar no mural, né? Insista na prática do bem. Você não terá outro céu que não seja a sua consciência tranquila. Bezerra de Menezes. Uma das maiores falanges no planeta Terra de colaboração com Maria de Nazaré e com Jesus para a nossa reconciliação com a lei divina. A Ilza fala conosco também. Bom dia, amigo. Deus abençoe seu dia. Que Jesus seja sempre tua luz. E usa para todos nós, né? Que seja nosso farol mesmo, que ilumine o nosso caminho. Vamos nos perguntar de vez em quando, né? O que Jesus faria em meu lugar? Nós tomamos algumas decisões durante o dia, até de enfrentamento às vezes. Em vez de agirmos, nós reagirmos. Vamos pedir uma luz, então, logo cedo, para que sejamos iluminados, que possamos chegar ao final do dia e não termos o que nos arrepender. Inclusive em pensamentos. É fácil? Ninguém falou que é fácil, mas também não é difícil, né? É força de vontade. A Levante sempre falava aqui que quando os pensamentos ruins, os pensamentos tristes nos enchem a nossa mente, vamos puxar a descarga virtual e colocar pensamentos bons. Isso é importantíssimo para cada um de nós, né? Porque nós vamos repetindo o mesmo pensamento, às vezes se transforma numa boa ideia e aquilo se realizará, não tenhamos dúvida. Assim são com algumas doenças, né? São com algumas situações mais delicadas. Vamos pensar coisas boas, então. Vamos pensar em Jesus, colocar Ele em nossos corações e nas nossas decisões também. Tem um meio fácil de fazer isso, né? Pode facilitar, alguma coisa que pode facilitar esse nosso entrosamento maior com Jesus, com Deus nosso Pai, com nossa Mãe querida? Tem. Importante, porque eu sempre falo aqui, pode parecer repetitivo, mas é tão importante que a gente fala todo domingo sobre o Evangelho no lar, né? Reúna a família pelo menos uma vez por semana e faça o Evangelho no lar. Horário fixo, dia fixo, porque as equipes espirituais do Evangelho estarão conosco. E eles são muito disciplinados. Eu falei aqui os dias que eu faço, assim, eu faço, claro, meu Evangelho todo dia, mas aquele que o Chico recomendava, né, com maior determinação, com mais amor, com mais colaboração, com mais alto, toda quarta-feira era às 7h30, às 19h30, agora é às 20h. Né, por causa desses horários que eu vou a Blumenau, volto todo dia, e às vezes não está fácil cumprir o horário. Então, toda quarta-feira, 20 horas, eu faço o Evangelho. Às vezes a Regiane está lá com os filhos, com meus netos, a gente faz junto. Mas normalmente hoje, sozinho, fisicamente. Eu sei que nunca estou sozinho. Isso eu tenho certeza, eu não acho. E aos domingos, 11 horas da manhã, também pontual. Chegando alguém ou não, o Evangelho eu faço. Quer fazer comigo? Não? Então espere, porque primeiro o Evangelho. Pode ter certeza que muda a psicosfera da casa, transforma a nossa residência numa fortaleza. E aí vale uma coisa importante lembrar, que eu já comentei aqui também, os que nos acompanham mais tempo vão lembrar. Porque o André Luiz, que foi o Carlos Chagas na última encarnação, então foi um grande amigo da humanidade, né? Ele retornando aqui, ele notou numa casa que eles chamavam de oficina, uma casa muito humilde, de uma viúva com 3 filhos. Inclusive o marido que tinha desencarnado trabalhava com a equipe espiritual naquela casa, né? Então eles centralizavam as ordens, distribuíam as ordens para os trabalhos aqui na terra, aqui na crosta, e ele viu que às vezes num dia de chuva, alguns espíritos desencarnados, que às vezes não se deram conta que já tinham, né, desencarnado, queriam adentrar a casa porque estava ameaçando chover. E eles se aproximavam da casa e levavam como se fosse choques de vulto, expressão que ele usa. Então batia como se fosse numa redoma e voltava, não conseguia entrar na casa. Ali está a fortaleza que se estabelece quando nós, pelo nosso coração, pela nossa disciplina, estabelecemos o Evangelho do lar, oração no lar, culto na casa, chamemos como quisermos, né? Nós usamos a expressão Evangelho no lar porque é uma expressão espírita, mas use como quiser. Coloque lá a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, escolha um livro, né, que possa lhe orientar. Reúna a família, faça uma prece inicial, leia alguma coisa do livro, da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Faça alguns debates, comente, irradie vibrações.
Vamos mandar para esse, para aquele, para aquela, para os nossos irmãos já na parte espiritual, para os nossos vizinhos, parentes e amigos, para aqueles que a gente não gosta muito, essa energia está chegando para eles. Mas antes, ilumina todo o seu lar e transforma-o numa fortaleza. Pode ter certeza disso. Então, um texto bem bacana que encontramos essa semana. O culto do Evangelho no lar revive a prática iniciada por Jesus junto aos apóstolos na casa de Simão Pedro. Não é coisa do Espiritismo. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, é o cristianismo redivivo. Ele vem nos acrescentar alguma coisa e esclarecer tudo o que Jesus disse. Reunindo a família para leitura e comentários evangélicos na intimidade doméstica, em dia e horário marcados, semanalmente, nós atraímos a presença de bons espíritos e beneficiamos a nós, o lar e a vizinhança em que residimos. Agora imaginemos todos os lares fazendo evangelho, quanta luz no nosso bairro, na nossa cidade, no estado, no Brasil, no planeta. Já pensou se nós não fôssemos tão egoístas? Porque sabendo disso, é egoísmo não fazê-lo. Porque eu sei que eu estou protegendo o meu lar, mas ao mesmo tempo estou iluminando os meus vizinhos. A energia é muito forte. Porque eu comento sempre também de uma senhora, e foi André Luiz também que avistou uma luz muito forte em sentido vertical, tomando proporções inimagináveis. E ele perguntou aos instrutores o que era aquela luz. Eles não responderam, mas acenaram dizendo que iriam mostrar de onde vinha aquela energia. Chegando perto da crosta, viram que uma viúva, uma senhora com mais idade, também fazia o evangelho no seu apartamento, lá no 14º, 15º andar, de um prédio que iluminava todo o prédio, e as orações dela, certo, muito sentidas de coração, tomavam aquela posição. Ia chegar alguém que ia ajudá-la. Perdão. Então não tenhamos dúvida que é assim. Quero ler alguma coisa mais do Evangelho no Lar. Vamos aproveitar essa primeira parte do programa, né? Importante. Porque, como disse, se nós podemos aconselhar alguém de uma forma mais saudável, pode ter certeza que aconselhar o Evangelho é a mais importante de todas. Podemos nos esquecer de muitas coisas, mas jamais do Evangelho no lar. Família que ora unida, permanece unida, né? E as trevas estão combatendo a família. Governantes aqui, governantes lá fora, estão combatendo a família porque eles sabem que uma sociedade bem estruturada advém de famílias bem organizadas, bem unidas. E a família é a instituição mais sagrada do planeta. Por isso que as trevas, através dos seus representantes aqui na Terra, querem tanto combater a família. Por isso, todo cuidado é pouco. Vamos analisar as coisas que estão acontecendo. Vamos pedir uma luz, um amparo, uma proteção, mas principalmente a oração em família. Façam isso todos os dias e com um pouco mais de profundidade, pelo menos uma vez por semana, que ali estarão as equipes espirituais, inclusive encaminhando alguns espíritos que estão conosco para as áreas de refazimento e que estão aí, às vezes, sugando a nossa energia vital sem saber, né? Não é que são maus não, mas querem ficar perto, então ficam sugando o nosso fluido vital. Então é importante nós atentarmos para isso. A instrução nos acompanha e nos dá sensibilidade para os ensinamentos do Cristo, porque o Espírito de verdade nos dá dois ensinamentos importantíssimos. O primeiro, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Evangelho no lar. Nós precisamos amar, conviver, entrar em harmonia com a família, seja ela da consanguinidade, a família da ocasião que nos adotou, a família que nos criou, ou aqueles que de algum modo nos deram proteção, amparo e crescimento. E é aqui que entra a melhor dica, o melhor ensinamento, a melhor oportunidade para fazer isso direitinho. O Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma prática, uma alternativa de harmonizar a convivência com quem vivemos. Quando nascemos, já vivemos outras vidas, tivemos grandes amizades, mas grandes intempéries também. Pela misericórdia de Deus, Ele permite que a gente nasça num seio familiar, presos pela consanguinidade, porém, ligados ainda ao espírito adversário, aquela pessoa que não se entendeu conosco, que nós prejudicamos muito e que também, às vezes, nos prejudicaram. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda a parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Nossa querida Inês com a gente, bom dia, abençoado domingo para todos. Valeu, Inês. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. O lar é a matriz geradora da comunidade ditosa. Pelo menos semanalmente,
é aconselhável se reunir com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a fundamentação doutrinária e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Eu vou repetir. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Você pode colocar um copo reservado para quem precisa, ou pode colocar uma jarra comunitária para que seja bebida ao longo do mês ou da semana. Você pode pedir o que quiser e pode pedir por quem quiser, mentalizando uma prece sem se preocupar em se expressar corretamente, porque Deus escuta seus pensamentos se você não consegue pronunciar palavras. Peça pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos irmãos, pela humanidade, pelos governantes, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, idosos, pela implantação do Evangelho nas igrejas, pela pessoa que você se indispôs. Peça por todos e seja o exemplo. O Evangelho no lar, quando realizado de forma disciplinada, por meio da leitura de um trecho, curto e edificante, valoriza e protege o seu lar. Vamos falar mais sobre isso? Vamos. Mas vamos a uma música especial agora, que deu o nosso tempo, 8h26. Vamos à música com Tim e Vanessa. Prestemos atenção, é muito linda. Coisas boas dentro de casa, lembra? Nós criamos formas, pensamentos, impregnamos as nossas paredes com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então que sejam coisas boas. Quando me sinto cansado, olhando as trevas e devo enfrentar. Prestemos atenção. Quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, por que estou aqui. Quem sou eu? Ouço uma voz que me diz e trago as respostas. Espírito Santo, bem junto. absorva essa energia boa. Quem sou eu que não vê que a chuva não A Rita Duarte, bom dia, Rita. solo, Nosso Juarez Pintarelli também com a gente. Bom dia, Juarez. Beijão pra ti, pra Neide, pra toda a família. Beijão, Rita. sua missão. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe, que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e desserentar? Apenas cumpre sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe, que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz,
acima de tudo, vem cuidar de Esperando a mim. mensagem. Nosso querido Alex Bernardo. Quem sou eu? Valeu, Alex, tua Sandra. Nosso querido Juca, seu Luiz. Beijão pra todos aí. Descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou Preparando a mensagem do Edvaldo Pereira Franca aqui. Mas continue sentindo essa vibração, essa música tão especial. Tim, Vanessa. você. Perdão. Coisas boas dentro de casa. É isso que nós temos que ter, né? Pequeno intervalo aqui para os nossos apoiadores. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Falando um pouco do Divaldo, né? Tá se recuperando ainda, fez uma radioterapia, mas está frequentemente no hospital ainda, né? Tem, lógico, algumas coisas um pouco mais delicadas. Completa agora, dia 5 de maio, 98 anos. Então, está ainda antenado com Deus, com o nosso Mestre Guia Jesus, sua mentora, Joana de Anjos, para nos atender também, né? Ganhou mais moratória, já foram algumas. Já era para ter retornado à parte espiritual há muito tempo, mas graças ao seu trabalho, recebeu essa moratória para ficar conosco, porque os emissários do Cristo viram que ele seria muito mais útil aqui ainda, né? Para todos nós. Vamos absorver esses ensinamentos. Nós que acompanhamos o trabalho da Mansão do Caminho, né? Milhares e milhares de pessoas atendidas, desde bebê até entrando na faculdade, um trabalho amoroso. Começou por ele, mais um grande amigo, né? Então hoje se estende por todo o planeta, porque graças a isso ele atendeu mais de 60 países, né? Através de suas palavras, das palestras, seminários, levando sempre a proposta do Espiritismo como consolador prometido por Jesus. O cristianismo redivivo. Porque Jesus disse, vou enviarei outro consolador, que ficará convosco eternamente. E é esse o Espiritismo. Sempre comento aqui, não precisa se aprofundar muito para ter certeza que o Espiritismo é o consolador prometido por ele. Está conosco, já está conosco desde 1857. Mas não é uma coisa que veio, ele veio oficialmente através do Livro dos Espíritos, em 1857. Mas o Espiritismo sempre foi uma dádiva divina, a dádiva de Deus, nosso Pai. Vamos lá? O Senhor disse-nos tudo que pedirdes a meu Pai, orando, Ele vos atenderá. E é impressionante. Quantas Linda demais essa vezes música. Valeu, Lúcia. na minha Verdade. larga existência, um momento difícil, grave, e eu dou este grito de socorro. Meu Deus! Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como um relâmpago. Eu transpiro, os batimentos cardíacos reequilibram, eu sinto uma onda leve de frio, a pressão arterial muda um pouco, a circulação sanguínea é a resposta divina. E vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria, mas é claro, porém a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber, mais tarde, que aquela negativa, que aquele fato realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Outras vezes, quando a coisa acontece como eu gostaria, constato depois que não foi tão bom, que não foi tão compensador. E então eu me entrego à divindade. És todas as tuas mãos, Senhor, de minha vida. Apiada-te de mim. Vamos dizer isso. Tem compaixão de nós, os teus filhos, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor das estrelas e das galáxias, do infinito e das moléculas. Tem compaixão da nossa pequenez e vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inextricável das leis universais. Somos teu filho e nos criaste para a glória celestial. Através de Jesus, nosso modelo, nosso guia, estendemos o amor nestes dias difíceis,
Amemos mais ao nosso filho, especialmente aquele que não nos vê. Muito simpático. Oi, Luiz. A nossa filhinha rebelde, a nossa esposa cansada, ao nosso marido renitente, viciado, que está cansado de ficar em casa e está descarregando em nós. Cuidado, muito cuidado. Não estamos acostumados a viver em família. E os casos graves de agressão doméstica estão aumentando muito por causa da irritabilidade dos parceiros dentro de um apartamento muito pequeno, da inquietação das crianças. Vamos aprender a viver. Jadre, a Luciana e a Pietra, beijo grande. E agradecer a Deus estarmos vivos. Sobretudo, sermos lúcidos. E se for possível, não será pedir muito. Tome do livro de sua religião, ou do Evangelho, o texto do Novo Testamento, segundo o Espiritismo. Abra e leia em meio tom com a família reunida. A família que ora permanece unida. A família que ora ama. A família que ama ora. Quem ora e ama é profundamente feliz. Aceite, alma querida, o coração do seu velho e companheiro de lutas. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Maravilhoso, né? Voltando também aqui para a Trentina FM, nossa querida Elizabeth Tais com a gente. Valeu, Elizabeth. Programa Luiz Guzzi também. Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca Grava. Voltando aqui também para a Trentina FM, depois dessa mensagem tão linda do Divaldo Pereira Franco, que emociona, né? Mexe com o nosso coração mesmo. Como ele diz, nossa querida Carmen Klosowski, lá em Dayal, trabalhadora do bem. Bom dia, Carmen. Como ele diz assim, família que ama, ora. Família que ora, ama. E permanece cada vez mais unida e transforma o lar numa proteção. Transforma numa fortaleza, numa redoma mesmo. Espíritos mal intencionados não conseguem adentrar o seu lar. Então, por isso, pelo menos, uma vez por semana, dia fixo, horário fixo, faça o Evangelho no lar. Importantíssimo. Por isso que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Temos mais alguns textos, eu gostaria de passar para vocês. Tem muita coisa aqui, né? Mas porque é importante também essa oração antes de deitar. Nós, na hora que o corpo físico adormece, né? Pelo cansaço do dia a dia, e para se refazer, o espírito retorna ao mundo espiritual, se desprende do corpo físico, né? E vai para onde o magnetismo, através dos seus pensamentos, da sua sensibilidade, o conduzam. Por isso é importante, além do Evangelho, pedir ao seu mentor, né, que pegue pelas mãos e leve para uma área de refazimento, de estudo, que possa aprender alguma coisa. E podes ter certeza, todos podemos ter certeza, que voltaremos melhor na manhã seguinte. Quando o corpo adormece, a alma desperta. O que para os olhos físicos parece apenas um descanso, para o espírito é uma travessia. Todas as noites, sem perceber, você parte. É como se desencarnasse toda noite, né? Então, esse exercício da morte do corpo físico. Seu corpo permanece aqui, mas sua essência cruza os véus da matéria e retorna a um lugar que sua mente consciente já não se lembra, mas sua alma reconhece de imediato. Perdão. Quase ninguém se dá conta do que acontece ao adormecer. No silêncio da noite, longe das limitações da tridimensionalidade, você regressa a um espaço de reajuste e aprendizado. Ali, encontra respostas, realinha sua energia e fortalece seu ser para mais um dia na Terra. É o intervalo sagrado, um momento de reconexão com sua essência maior, um lembrete de que a vida que vive aqui não é a sua existência definitiva. Nossa parte espiritual é a parte verdadeira. Eu lembro de uma mensagem nossa do Richard Simonetti, que já retornou à parte espiritual. Ele diz justamente isso. Às vezes alguns obsessores se aproveitam da noite para nos hipnotizar. E nós acordamos muito mal, ou com algumas definições
que não representam a nossa vontade do dia a dia, porque fomos hipnotizados. Eles trabalharam durante a noite, por isso é importante a oração antes de adormecer, pedir ao seu mentor que o proteja e guarde. Importantíssimo. Enquanto a vigília na matéria parece sólida e imutável, a verdade é que ela é apenas um breve intervalo em sua jornada infinita. Você não é um residente permanente deste plano, mas um viajante, um espírito em trânsito por uma experiência passageira. Compreender isso é dar os primeiros passos rumo ao desapego, à leveza da consciência desperta. Todas as noites, sua alma, seu espírito, percorre caminhos invisíveis, muitas vezes voltando a lugares que já conheceu, a tempos que já viveu, ou até mesmo avançando para enxergar possibilidades futuras. Alguns partem para auxiliar outros seres, cumprindo missões silenciosas de cura e orientação. Outros se refazem das dores do dia, limpam a sombra das emoções, libertam-se do peso da ilusão terrena. E então, ao amanhecer, o corpo desperta. Os olhos se abrem, o dia começa, e a mente racional acredita que tudo não passou de um sonho. Mas tua alma sabe. No fundo, algo em você sente que voltou de uma viagem maior do que pode compreender. Pois assim como todas as noites você parte, todas as manhãs você retorna. E um dia, quando for a hora de embarcar sem volta, perceberá que nunca esteve indo para um fim, mas sim para casa. Isso é importante nos antenarmos disso. Sempre falamos aqui da nossa responsabilidade, né, de nos conectarmos com o mais alto através das boas ações. Porque nós retornaremos ao mundo espiritual, que seja então melhor do que quando aqui chegamos. A matriz está em nossos corações, nós sintonizamos com quem nós queremos. E vale lembrar, e todo domingo faço isso, falamos toda semana no grupo de estudos, que Paulo de Tarso já nos disse há 2000 anos. Aliás, hoje eu compartilhei um trecho da história de Paulo de Tarso, que é maravilhosa. Está aí no meu Face, acompanhem. Né? Um exemplo para todos nós. Claro que nós temos o estágio evolutivo de Paulo de Tarso, mas estamos a caminho. Podemos fazer mais e muito mais do que nós já estamos fazendo. Né? Então ele disse que há 2000 anos já nos disse, somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Quem são? São esses nossos irmãos que às vezes à noite se aproveitam da nossa falta de sintonia com o mais alto, de responsabilidade, né, para nos induzir a algumas coisas ruins. Ou fazermos aquilo que nós, na verdade, gostamos de fazer, que às vezes não são nada boas. Então vamos pedir esse amparo, essa luz, essa proteção através da oração, do nosso pensamento com o mais alto. Vamos pedir ao nosso mentor, alguns entes queridos que já nos antecederam na grande viagem, que vigiem por nós, que estejam conosco, que nos acompanhem nessas 5, 6, 8, 10 horas que passamos com o corpo físico adormecido. Importantíssimo para que acordemos melhor e tenhamos um dia mais saudável. Então essa luz está nos apontando essa necessidade de nos instruirmos. Lembra? Espírito de verdade? Amai-vos e instruí-vos. Por que a instrução é tão importante? Porque nós começamos a receber essas informações que vêm do mais alto, que nos dão o suporte necessário para encarar os reveses do dia a dia de uma forma mais harmoniosa, sem revolta. Porque tudo que encararmos com revolta acontecerá de novo, porque aquela lição não nos serviu. Veja bem como é importante, então, estamos aí. O que chamamos de problemas, que são oportunidades evolutivas, se apresentam. Então nós vamos nos questionarmos, para que isso está acontecendo? Não por quê, para quê? O que isso quer me ensinar? O que está querendo me dizer? Que essa luz então toque os nossos corações. Porque todos temos necessidades, e alguns mais aqui na Terra. Ainda é um planeta de provas e expiações, adentrando o mundo de regeneração. Mas de regeneração não está aí com praticamente 7.000 anos, como dizia nosso Chico, né? Então só estamos começando. No metade desse período estaremos melhores. O planeta estará melhor, porque o planeta é o reflexo dos seus inquilinos. Como é que nós estamos? Eu ontem comentei aí com um amigo, porque às vezes nós falamos dos nossos políticos, né? Mas a coisa começa aqui, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. A nossa instrução para que possamos escolher melhor. Deixa eu ver aqui, a Nelore Pereira, nossa querida prima, bom dia. Bom dia, Zeca, feliz e abençoado domingo a todos. Valeu, Nelore, beijão para todos aí, tá? Muita luz para todos. É de baixo para cima. Às vezes nós vemos aí um caminhão, né, que tomba, que cai. Em vez de socorrer o motorista, o pessoal começa a saquear a carga. Então é de cima para baixo ou de baixo para cima? Importante o que nós fazemos aqui
né? A maioria dos municípios no Brasil são como o nosso aqui, 10, 15, 20, 25 mil habitantes, a maioria. A coisa começa aqui. Vamos escolher bem, né? Nós temos essa responsabilidade de nos instruirmos para sermos melhores cidadãos e, por consequência, escolhermos os melhores. Então, tudo começa aqui. Lembra que nós falamos aqui do começo do Evangelho no Lar? Nós chamamos a atenção para a família, a instituição mais sagrada do planeta. O Evangelho faz isso, nos une, nos harmoniza com as leis universais. E onde estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência. Por isso que ninguém consegue fugir de si mesmo. Não adianta mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de país. Isso nos acompanha. Então, nós sempre comentamos aqui, né? Porque os corruptos de hoje pagarão caro por isso. Talvez aqui não, aqui na Terra. Mas é um débito que contraíram e pagarão. Porque senão teríamos um Deus injusto, né? Fazerem o que querem e não arcarem com as consequências disso. Por isso que eu falo sempre. Lembre disso. É muita ingenuidade, muita inocência achar que eu posso prejudicar alguém e não arcar com as consequências desse ato. Inclusive mentalmente falando. Vamos pensar, né? Tem aquela pessoa que a gente não gosta, temos esses corruptos aqui. Quando a gente lembra disso, né? A gente sente alguma coisa meio ruim e é nesse momento que nós precisamos pensar positivamente. Que uma luz os envolva, né? Porque o que eles fizeram, eles arcarão com as consequências, mas que podem acordar, como nós acordamos um dia. Eu falei que o que eles estão fazendo agora, talvez nós nem fizemos na Terra, mas fizemos em outro planeta. Da mesma forma, a ignorância aponta para esse lado. Allan Kardec faz um questionamento aos emissários divinos. Ele diz, todos os espíritos passam pela fieira do mal? E a resposta dele, fieira do mal não, da ignorância. Porque só muita ignorância, muita ingenuidade para fazer o que estão fazendo, pela corrupção, deixando de abastecer, de fazer chegar o dinheiro responsável para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, e em consequência disso muitas mortes estão acontecendo. Tudo isso será debitado a esses nossos irmãos. Por isso que falamos sempre, seja feliz, devolva o que não é seu. Importante isso. Nós começamos tendo essa luz com o Evangelho no lar. Joana de Ângeles é enfática. O perdão começa com o Evangelho em casa. Porque não é só o abastecimento das instruções que vem do mais alto. É essa energia que toca os nossos corações. Né? O perdão não é esquecimento do que aconteceu. Isso é impossível. Né? Mas é entender a situação desse nosso irmão que nos prejudicou. Porque, como diz o Chico, é muito melhor ser a vítima do que o algoz. E eu não tenho dúvida disso. Né? Como eu comentei no começo do programa, e para alguns chegaram agora, eu vou repetir porque é importante, porque Divaldo diz assim, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me transforma numa pessoa má. Veja bem como é importante, né? Então as coisas estão acontecendo, então que eu não seja o algoz. Que eu faça minhas orações porque ninguém seja a minha vítima. Importante isso para que o nosso dia transcorra, e a nossa vida, principalmente, de uma forma um pouco mais normal. Nós colheremos tudo o que fazemos, então vamos atentar para isso. Tem um texto legal que eu peguei aqui, curtinho, mas importante, né? Muitos aguardam a volta do Cristo à Terra. Mas o Cristo aguarda uma manjedoura dentro de nós para renascer. Aí, como diz nosso irmão X é Humberto de Campos. Ele teve que usar um pseudônimo, porque tudo que ele escrevia através do Chico foi levado às cortes, né? Eles queriam os direitos autorais daqueles livros. Então, cada um de nós é um mundo onde o Cristo deve renascer. Por que queremos que ele reencarne novamente? Para repetir ensinamentos que já conhecemos, mas ainda não praticamos? Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos e ainda hoje não o recebemos como ele gostaria de ser recebido. Infelizmente, a maioria não entendeu, não o ouviu e principalmente não o viveu. Nós, querida Lúcia Marques Bagatin, também continua conosco aí. Bom dia, Lúcia. Para muitos, Jesus é um ser grandioso e admirado, mas que só é procurado para atender pedidos. Poucos o consultam para perguntar, Senhor, o que esperas de mim? E para nós, quando Jesus renascerá? Quando isso acontecer, todos que se aproximarem de nós sentirão sua presença em nossas palavras e gestos. Por isso, pensemos nisso com muito amor, com muita dedicação. É importante, né, realçarmos os ensinamentos do Cristo, porque o pessoal está esperando ele voltar, mas ele nunca saiu daqui. Ele é o governador espiritual da Terra. Colocou seus emissários para nos ajudar. E Chico Xavier, que foi João Evangelista, ele recebeu a missão na época. Jesus falou, me convém que você fique na Terra.
Até gerou ciúmes entre outros apóstolos. Como ficar na Terra por 2000 anos? É possível? Não. Mas através das reencarnações. Então Chico começou lá como Isaac e como Daniel, também foi João Evangelista. Mas nesse tempo, nesses 2000 anos, ele foi Santo Antão, São Gastão, foi Francisco de Assis, foi Jean Rus, que abriu os caminhos para Lutero, ele foi René Descartes, foi Allan Kardec e foi Chico Xavier. Então veja bem, convinha a Jesus que ele ficasse na Terra, e ele ficou. Retornará daqui 100 anos de novo. Agora está acompanhando Emmanuel, que reencarnou no ano de 2000, está hoje com 25 anos. E nós o conheceremos pela sua obra. Né? É assim, nasceu no interior de São Paulo, até a cidade o Chico falou. Então assim, nós temos essa obrigação de também trilharmos os caminhos de harmonização com o universo através das nossas ações, mas principalmente pela nossa vontade. Deixa eu ver o que a Lúcia diz para nós. Verdade, Jesus nunca saiu do planeta Terra. É isso aí, nunca saiu. Ele é o governador. Já pensou um governador sair? Não, ele é nosso mentor espiritual do planeta Terra. No Brasil temos Ismael, um dos seus signatários, um dos seus emissários, né? E tantos outros espíritos já depurados que estão a serviço de Jesus e por todos nós. Então, como diz aqui, ó, Bezerra de Menezes, e eu sempre falo aqui, né? Quem nos colocou aqui nos acompanha, nos quer o bem, nos intui, mas a matriz está aqui. Então, sintonizando com o bem, eu consigo captar esses ensinamentos e driblar, né? Ou essas possibilidades que nos encaminhariam para uma área mais difícil, fazendo o que não é bom. Compreendam que não estão sozinhos. Há muitos colaboradores do mundo espiritual superior ao seu lado, que leem os pensamentos, que veem as necessidades, sentem a urgência de cada criatura. Para isso, procurem sempre revigorar a ligação íntima com seus espíritos, com esses divinos professores. Bezerra de Menezes, que depois da falange de Maria de Nazaré, talvez seja uma das maiores do planeta. Todos eles colaborando com Jesus e por todos nós. Eu contei aqui a história de Bezerra, porque ele desencarnou em 1900, o médico dos pobres. Quando ele completou 50 anos no mundo espiritual, Celina, uma enviada de Maria de Nazaré, disse que encaminhou a Bezerra uma proposta, que ele poderia escolher qualquer planeta no sistema solar para reencarnar ou para viver. Vale lembrar que a Terra é o país, é o planeta mais primitivo do sistema solar, é o mais atrasadinho, né? Então ele disse assim: se a senhora me permitir que eu possa ficar aqui enquanto um desses nossos irmãos estiver chorando, se a senhora me permitir, eu quero ficar na Terra. E foi, recebeu a anuência de Maria de Nazaré, está conosco sempre, um dos grandes trabalhadores do Cristo, né? E por todos nós. Então não estamos sozinhos. Até nos momentos mais difíceis, vamos lembrar de Jesus, de nosso Pai, de nossa Mãe querida que estão conosco. E como disse o Divaldo, aquele, meu Deus, porque tem momentos delicados na nossa vida. Nós sabemos disso. Já passamos. Eu sempre falo, aquelas montanhas que pareciam intransponíveis lá atrás, nós conseguimos, né, passar por cima. Aprendemos com aquela lição. Deixa eu ver aqui. A Janete Rodrigues também com a gente. Bom dia, com gratidão, Senhor. Desejo um ótimo domingo para todos. Valeu, Janete. Bem legal, né? Todos nós aqui estamos antenados com o programa Aldeia Felicidade, recebamos essa energia boa. Porque essa energia que sai de nós, então primeiramente ilumina o nosso ser. Quem acende uma vela é o primeiro a ser iluminado. Isso depende do nosso dia a dia. Vamos ver que está o nosso tempo aqui, que passa muito rápido, né? Nós temos aqui, eu falei, sempre estamos abastecidos aqui para algumas horas desse bate-papo gostoso. E o programa Aldeia Felicidade, que está partindo aí para o seu 16º ano. Nós temos mais uma música especial. Deixa eu ler mais uma coisa, para não deixarmos aqui. É porque quando nós falamos, aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, só obtém se modifica sua conduta. As boas ações são as melhores preces, pois os atos valem mais que as palavras. Allan Kardec. Uma das encarnações de Chico Xavier, né? Então nós também estamos progredindo e cada vez que nós, pela vontade, adentramos essa vasta pasta do conhecimento, também nos tornamos cada vez mais úteis. Somos aquelas pequenas luzes que iluminam primeiramente os nossos familiares, mas que às vezes encontram guarida em Jesus Cristo e às vezes está iluminando muito mais gente do que a gente imagina, né? Porque um abraço forte, um sorriso gostoso, uma palavra edificante, às vezes evita um suicídio. Isso é responsabilidade nossa. Lembremos dos amigos espirituais, quão poucos esforços vocês fazem. Então, independentemente disso, independentemente da religião, formem grupos de estudos para que possam estabelecer esse contato com o mais alto, estudando o Evangelho e harmonizados com Jesus,
serem mais úteis na seara do amor, da paz, da fraternidade e da caridade. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez, que a paz e o amor de Jesus esteja no coração de todos. E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Vamos à música especial? Isaías Claro cantando conosco. Eu volto aqui para o pessoal da Trentina ao meio-dia com o programa Buenas Tchê. Para vocês eu volto domingo que vem com a graça de Deus para mais um Aldeia Felicidade. Muita paz, muita luz, um beijo muito grande no coração e muita gratidão. Muito obrigado por tudo. Isaías Claro, alma divina. Quando a estrela brilhar no céu e brotar uma linda flor, sei que vou me lembrar do seu amor. Presta atenção, coisas boas dentro de casa, lembra? O horizonte escurecer e a noite fizer chover, sei que vou me lembrar do seu amor. Alma divina do bem-querer, nosso caminho é você. Mas que Zé de Grava, muito bom dia, prima. Pronuncie mais vezes. Tem uma energia que você nem imagina. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nossa querida Marlene Donzão. Bom dia, Marlene. estrela brilhar no céu e brotar uma linda flor, sei que vou me lembrar. Bom dia, primo. Deus abençoe sua semana. Abraço da prima de São Paulo. Valeu, Neide. Beijão pra todos vocês. Lúcia Marques Bagatim também de São Paulo. Nosso Cristianinho Lula em Brasília. Muita luz para todos, né? Todos que estão aqui pertinho. Beijo muito grande. Alma divina. Nosso caminho é você. Mas que me abraça com sua luz, o seu nome, Lúcia, o seu nome é Jesus nosso mestre divino. É isso aí, Lúcia. alma divina do bem-querer, nosso caminho é você. Ah, com pouco de esforço vocês fazem. Evangelho no lar. É importantíssimo. Seja feliz. Faça o Evangelho no lar. O seu nome é Jesus. Valeu, Franciane Brandes. Nossa querida Franci. Valeu. Beijo grande para ti e para toda a família. Um ótimo domingo. Beijo muito grande até Aldeia domingo que vem. Felicidade. Paz e luz no seu lar. ZYM 614. Beijão para todos vocês. Muito obrigado, tá?